Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. A gente começa com uma análise sua aí da situação na Venezuela. Ontem, reunião em Bogotá. Queria que você falasse um pouco também da posição brasileira sobre a questão. Pois é, o representante do Brasil lá, eu acho que foi o vice-presidente da República, né, que é a autoridade mais alta, e se sobrepôs a algumas orientações do ministro de Relações Exteriores. Uma delas é não esticar corda a ponto de ela arrebentar, né? Não, ele falou em medidas extremas, de modo algum medidas extremas, ou seja, medidas não militares, medidas para ajudar a oposição venezuelana, ou o povo venezuelano, a se libertar de um ditador e restabelecer a democracia e, ao mesmo tempo, forçar o ditador, né, que renuncie, alguma coisa assim. Uma das medidas foi, por exemplo, o congelamento dos créditos e dos ativos da petroleira venezuelana. Venezuela é rica em petróleo, riquíssima em petróleo, e transferir esses ativos para o presidente interino Juan Guaidó. Outra questão é o Brasil, de certa forma, se oferecendo para liderar um bloco de nações, no caso aí 13 nações. Os Estados Unidos estava lá representado pelo Mike Pence, que é o vice-presidente, né? Enquanto o presidente Trump estava lá na distante Hanoi, né, para essa reunião com o ditador da Coreia do Norte, mas deixou claro o seguinte, que é uma volta ao passado. Muita gente não sabe. Eu ontem mencionei uma pergunta a José Dirceu, quando ministro de Lula, como Lula vai se relacionar, como o Brasil vai se relacionar com Chávez, né? E ele me respondeu uma relação como aquela que se põe em prática com uma pessoa desequilibrada. Tem que ter muita cautela, muita tranquilidade, muita paciência. Pois o Aloysio Mercadante, ministro de Lula, me contou que ele testemunhou no Salão Oval da Casa Branca, antes de Lula tomar posse, uma conversa com o presidente George W. Bush, né, em que Bush disse o seguinte, mais ou menos o seguinte para Lula: olha, você não se meta no Oriente Médio. Eu vou agir no Oriente Médio, você não se meta. E eu não me meto na Venezuela, da Venezuela cuida você. Então é mais ou menos isso que o Brasil está propondo agora, né? De cuidar da Venezuela, liderando um bloco, para ver se consegue ter uma saída num momento assim que está muito perigoso, porque eu cobri essa guerra, a Guerra das Malvinas. Galtieri estava mais ou menos sem saída e o que ele fez? Invadiu uma ilha britânica. A Venezuela tem um caso importante com a vizinha Guiana, na região de Essequibo, que é muito rica em petróleo. Então, evitar que haja qualquer movimentação militar, né? Porque a Venezuela é o único país do continente sul-americano a promover corrida armamentista, né? Comprando centenas de milhares de fuzis, comprando aviões da Rússia, submarinos e tal. Então é preciso evitar que chegue a esse ponto a situação lá na fronteira norte. Alexandre, ontem o presidente Bolsonaro, que já havia cobrado há algumas semanas uma resposta sobre Adélio Bispo de Souza, né, sobre a investigação da facada lá em Belo Horizonte, e ontem o presidente se encontrou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que saiu dessa reunião? Pois é, o ministro da Justiça foi ao presidente com o diretor-geral da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal em Minas, né, e o delegado federal que está presidindo o inquérito. Segundo inquérito. O primeiro inquérito apurou que Adélio Bispo teria agido sozinho no atentado, né, à vida do candidato Bolsonaro, né. Ninguém acreditou, porque de repente aparecem advogados caros, pagos, né, e que não querem revelar quem pagou, né, então tem alguém atrás, né. De repente aparece Adélio Bispo registrado como visitante da Câmara dos Deputados no mesmo momento em que ele dá a facada que era para ser mortal no candidato Bolsonaro, né? Então ninguém acredita que ele tenha agido sozinho. E Sérgio Moro disse que foi lá ao presidente mostrar o caminho das investigações
não para o presidente, mas para a vítima do atentado, né? Que a vítima tem o direito de acompanhar o inquérito, né? E nós todos temos o direito de saber, afinal, toda a verdade a respeito disso, o que há por trás de Adélio Bispo, se é que há, né? Então, isso só estimulou a curiosidade de nós todos a respeito desse caso gravíssimo numa campanha eleitoral. Tudo bem. A gente fechar, Alexandre, uma curiosidade aqui dessa lei de 2009, né, que foi relatada na Câmara. Um dos relatores foi o então deputado Jair Bolsonaro, foi sancionada pelo vice-presidente José Alencar, teve assinatura do ministro Fernando Haddad, determinando o hino nacional, a execução do hino nacional nas escolas. Agora tem essa questão, essa recomendação do Ministério da Educação pedindo a filmagem. O que você diz? Pois olha, por coincidência hoje eu estou assinando uma licença para a Carla Camurati usar a minha imagem num documentário que ela está fazendo. O direito da imagem é previsto na Constituição. Então não é assim, vai filmando a cara da criançada, depois mostra. O âmago, o cerne do assunto eu fico meio sem entender, porque isso é o óbvio, né? Cantar um hino numa escola é o óbvio, ensinar a cantar um hino na escola é o óbvio. Eu cantava todos os sábados na hora cívica nos anos 40, na segunda metade dos anos 40, era governo Dutra, já tinha acabado a ditadura do Getúlio, nós tínhamos a hora cívica, cantávamos o hino nacional na hora de hastear a bandeira, cantávamos o hino à bandeira na hora de arriar a bandeira, e nesse ínterim fazíamos poesia, líamos poesias, redações, composições, jograis sobre os personagens da semana da história brasileira. Isso eu acho que é o normal. Mas eu procurei no capítulo de educação da Constituição e não encontrei nada que se referisse a isso, e concluí que em educação nós somos apátridas. É como se nós não tivéssemos pátria lá no capítulo da educação. Trata do ensino, etc., e principalmente dos recursos para o ensino. Eu acho, bom, em primeiro lugar, o MEC não mandou fazer. O MEC recomendou, mandou uma carta e tal. Eu achei que é mais esquisito de tudo é aquele Deus acima de todos, de tudo, algo assim, né? Porque o Estado e tem que ser laico, né? Tem que respeitar todas as orientações filosóficas das pessoas, né? Isso aí não cabe, né? E fica estranho aquele outro slogan, né? Brasil acima de tudo, que foi um slogan de campanha, né? Não existe mais campanha, portanto, o fato de fazer propaganda para um candidato não existe mais, né? O candidato está eleito. Mas fica estranho, né? Fica estranho, é algo que precisa ser devidamente esclarecido. Essa história de filmar é muito estranha. O MEC que tenha uma equipe de cinegrafistas, de repórteres, e que mandam para determinadas escolas depois de combinar com a escola e depois de a escola combinar com os pais, né? Porque se isso vai ser usado em alguma peça institucional a respeito de patriotismo ou algo assim. Então é um momento muito esquisito, né? E essa carta que foi enviada às escolas, né, tanto públicas como privadas. Não há autoridade do MEC sobre isso, mas é a coisa mais óbvia do mundo as crianças cantarem o hino nacional. Ainda ontem eu cantei a plenos pulmões lá no Centro de Instrução dos Fuzileiros Navais, né, na Ilha do Governador, quando as crianças subiram ao palco, crianças que recebem aulas, inclusive de inglês, que eu assisti a uma aula de inglês, crianças carentes do Rio de Janeiro, que os fuzileiros recebem 80 crianças, cerca de 100 crianças, dando acolhida, dando aula para essas crianças, as crianças cantando o hino a plenos pulmões, era muito bonito, o auditório todo acompanhou, né? Mas é o óbvio, a gente cantar o hino, todo país canta o hino, né? Porque a gente tem que entender, o sujeito canta o hino do time dele de futebol, né? Qual é o nosso grande time, o time de todos nós? É o país, o hino representa cada um de nós,
né? Assim como a bandeira representa cada um de nós. Mas eu não sei, a gente perde muito se não pensar assim. Enfim, era essa a minha opinião. Muito bem, a análise de Alexandre Garcia.